Olá, amigos do canal Apocalipse Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que as bênçãos do Senhor estejam recaindo sobre você e sobre o seu lar no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, também compartilhar com seus amigos e se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que nós estamos então aqui fazendo uma resenha do livro Grande Conflito e tirando algumas lições espirituais para a nossa vida. Nos últimos vídeos temos tratado um pouquinho da história de Guilherme Miller e como ele foi ali impressionado pelo Espírito Santo e conduziu milhares de pessoas, a um conhecimento mais profundo das Escrituras através ali da segunda volta de Cristo. O capítulo de hoje que iremos meditar chama-se Luz para os Nossos Dias, é o capítulo 19 já do livro. E o texto para a nossa meditação encontra-se em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos lá. Com essa temática desse texto ao fundo, vamos pensar um pouquinho nos movimentos de Deus ao longo da história, os movimentos religiosos. A obra de Deus, em todos os tempos, ela sempre teve muita semelhança. Os movimentos de reforma do passado, do presente, eles têm muitos paralelos. E os movimentos dos nossos dias, eles têm um paralelo muito forte, portanto, com aqueles que aconteceram no passado. E assim a experiência da igreja acaba se repetindo e os séculos antigos nos traz importantes lições para o tempo em que estamos vivendo. Cada homem, cada movimento de reforma ao longo da história, ao longo do tempo, tiveram uma parte importante a desempenhar uma luz, uma porção de luz adaptada às necessidades do seu tempo. Mas diz Ellen White o seguinte, na página 343: Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção, ou mesmo a aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Muito importante essa citação. Ellen White diz que por mais importante que as pessoas tenham sido, Lutero, Zwinglio, Wycliffe, nós lemos e estudamos já nesses capítulos anteriores sobre vários homens importantes da Reforma. Por mais importantes que eles tenham sido, nenhum deles chegou a compreender completamente o grande plano da redenção. E ela continua dizendo o seguinte, que muitas vezes é por causa de algum erro ou negligência de sua parte que tão palidamente entendem as mensagens do céu. Então o problema não está com Deus, o problema está com os homens. Sempre o problema está com os homens, o problema nunca vai estar com Deus. E muitas das vezes, então, diz Ellen White, muitas vezes esse problema ocorre por um erro ou negligência da parte desses próprios mensageiros. Pensemos um pouquinho agora sobre a experiência dos discípulos. O que os discípulos imaginavam, cogitavam que seria o Messias? Eles aguardavam que tipo de Messias para a época deles? Isso por conta dos ensinos dos rabinos da época, e isso impressionava o próprio coração, porque eles estavam vivendo em um ambiente hostil, um ambiente que proibia deles terem liberdade e autonomia na nação. O que eles aguardavam? Um Messias político, que viria a colocar um ponto final na opressão romana. Então, Ellen White comentando, ela diz que desde nascença, olha isso, haviam fixado o coração na antecipada glória de um império terrestre, e isto lhes cegava igualmente a compreensão das especificações da profecia e das palavras de Cristo. Tremendo isso. Nós sabemos o que aconteceu. Devido a esse entorpecimento da sua mente, eles pensando na glória do império terrestre, isso cegava a compreensão deles correta das profecias. O que aconteceu? Eles ficaram tão cegos que não entenderam a real missão de Cristo. Quando ele foi crucificado, eles ficaram extremamente decepcionados. E é-nos dito que essa decepção foi a maior já registrada na história.
Porque Cristo veio estabelecer o reino da graça, também chamado muitas vezes nos evangelhos de reino de Deus, e não o reino da glória. O reino da glória será instituído por Cristo somente quando ele voltar. O reino da graça, o reino de Deus foi estabelecido, cumprido efetivamente no momento ali da missão de Cristo. O reino da graça, na verdade, foi instituído lá no Jardim do Éden, né, quando o homem pecou. Mas ele foi efetivamente confirmado na vinda de Cristo e no seu sacrifício. Agora, Deus permitiu essa frustração. Ellen White diz assim na página 349, a fim de prepará-los para esta obra. Qual obra? A obra de pregação do Evangelho. Fora permitido a experiência que lhes pareceu tão amarga. Percebem? Deus estava no comando. A própria decepção deles era plano de Deus. A própria experiência amarga era plano de Deus para prepará-los para algo maior. E o algo maior era a pregação do Evangelho, para que chegasse inclusive até nós hoje. Então a experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem do seu segundo advento. Então nós entendemos ali a história de Guilherme Miller, estudamos um pouquinho como Miller foi impressionado pelas profecias e começou a pregar sobre o segundo advento. Só que eles se decepcionaram. O dia aguardado, 22 de outubro de 1844, passou e eles ficaram extremamente decepcionados. Ellen White diz que a experiência dos discípulos, ela teve seu paralelo nessa experiência dos mileritas. Então, assim como os discípulos, eles não entenderam o significado da mensagem que eles pregaram. Miller e seus companheiros também não. Sabe o erro de ambas as classes, dos discípulos e dos mileritas? Foi aceitar a opinião popular daquilo que não era bíblico. Isso é muito forte e traz assim um ensinamento muito grande para nós. Esse foi o problema. Eles aceitaram erros populares que não eram bíblicos. Por exemplo, os discípulos aceitaram a opinião popular de que o Messias seria um Messias político. Queria resolver o problema secular da nação, restabelecer a nação à glória. E o erro dos mileritas? Foi achar que o santuário era a terra. A Bíblia nunca diz que o santuário é a terra. Mas a opinião popular dos pastores, dos teólogos, do mundo cristão que os envolvia na época, era que o santuário era a terra. E aí o que aconteceu? Eles aceitaram esses erros populares. Ellen White confirma isso. Ela diz assim, olha, em ambos os casos, houve aceitação de erros populares. Entretanto, olha que interessante esse ponto, ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que ele desejava fosse dada, e ambas, pela sua própria compreensão errônea da respectiva mensagem, sofreram desapontamento. Então, ambas as classes, e aqui está fazendo agora um paralelo, discípulos e os mileritas. Os discípulos aceitaram o erro popular de que o Messias seria um Messias terreno, político. O que aconteceu? Desapontamento. Quando eles viram Cristo pregado na cruz, a esperança deles se desvaneceu. Tanto que eles ficaram presos, trancados dentro de um quarto, você vê isso nos evangelhos, com medo de que poderia acontecer aquilo com eles também, porque eles não viam mais esperança. Mileritas, pregando sobre a volta de Cristo, entenderam a purificação do santuário, que a purificação do santuário ocorreria ao fim dos 2.300 anos. E marcaram uma data, 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Jesus não voltou. Por quê? Porque eles entendiam que a purificação do santuário, entendiam que o santuário era a terra, portanto a purificação do santuário se daria por fogo e isso ocorreria na volta de Jesus. Mas a serva do Senhor nos diz que ambas as classes cumpriram a vontade de Deus. Sabe o que a gente aprende disso? E a meditação que eu deixo aqui para nós agora, nesse momento? Nós aprendemos disso. Deus está no controle. Amém por isso, queridos. Deus está no controle. Ele estava no controle da decepção dos discípulos. Deus estava no controle da decepção dos mileritas. Deus está no controle da obra hoje. A obra, queridos, é dele. Ele nos chama a participar. Veja,
Percebam, não é a igreja que tem uma missão. Ah, a minha missão, a igreja adventista, ou a igreja que você faz parte, ela tem uma missão. Não é isso. Quem tem a missão é Deus. Deus tem uma missão e ele usa a igreja, ele se apropria da igreja, que somos nós, para cumprir o seu propósito. Olha que lindo isso. A missão é de Deus. Ele vai levar a cabo essa missão. Queiramos nós ou não, estejamos nós preparados ou não. E aí, a única questão que nos resta nesse momento, decidir, é: eu vou ou não vou participar da missão de Deus, porque a missão é dele. Vou ou não participar desse grande movimento? Porque, olha, não é a igreja, é um movimento mundial pregando as 3 mensagens angélicas. A nossa oração deveria ser: Senhor, por favor, permita que eu tenha uma parte nessa missão. Por favor, Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo, porque eu quero participar lá da pregação de Apocalipse 18. Eu quero fazer parte daquele anjo que ilumina toda a terra com a sua glória. Senhor, por favor, me permita participar disso. Ainda que eu morra durante esse período, mas, por favor, me dê uma parte a desempenhar nessa obra. Essa deveria ser a nossa oração. Muitas vezes, e muitos de nós, tantas e tantas vezes, nos esquivamos de participar dessa missão, como se ela fosse muito pesada. Se sabe, eu tenho que deixar o meu sofá num dia à noite para dar um estudo bíblico, eu tenho que deixar no sábado à tarde, que eu poderia estar descansando, para fazer uma visita, atender um necessitado, a visita a um doente, e a gente acha: ah, mas é muito complicado essa missão, é muito dura, é muito pesada. Queridos, participar da missão de Deus é um privilégio. E Deus convida a mim e a você hoje decidir, porque Ele fala assim: ó, filho, eu estou no comando, a missão é minha, a obra é minha, eu quero te alistar. Você deseja participar? Porque eu vou terminar essa missão, viu? Ela vai se cumprir assim, ó, e ela chega no final e eu volto. Você quer participar dela? E aí a gente fala: ah, Senhor, não sei, talvez, vou pensar, tô cansado, não tenho dons. Irmãos, coloquemo-nos nas mãos do capitão desse navio, do comandante do exército dessa obra tremenda que vai ser concluída em breve. E eu espero que você, nesse momento, tome uma decisão de participar da missão de Deus, porque Ele vai cumprir essa missão. Que Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo com mais uma mensagem tremenda de Deus para cada um de nós. Até lá!